Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui direto do campus mais lindo do Brasil para mais um Miolo de Podcast. Lembrando que o Miolo de Podcast é transmitido toda quarta-feira ao vivo a partir das 20 horas nos canais da TV Unifor na internet. YouTube, Instagram, Facebook. Lembrando também que o episódio ele fica armazenado nas plataformas de áudio, né? Deezer, Spotify, enfim, você pode ver o Miolo de Podcast a qualquer momento. Mas lembrando que é toda quarta-feira, 20 horas, ao vivo, aqui do campus mais lindo do Brasil, o campus da Universidade de Fortaleza. E hoje eu chamei para conversar comigo, para bater um papo, o meu amigo Paulo Alexandre Negreiros de Andrade. Tudo bom, Paulo Alexandre? Tudo bom, Armando. O Paulo Alexandre é médico, pediatra e escritor, né? Médico e escritor, né? 3 livros, né? O primeiro deles é Entre uma Consulta e Outra, onde ele narra episódios da vida de médico, né? Exato. O segundo é Diários de Francisco da Silva, que eu soube hoje só, né? História de um pintor, torcedor do Ceará, fanático, que passa pela história de Fortaleza. E o que vai ser lançado agora há pouco, em abril, né? No meio de abril, Crônicas do Cotidiano entre Analogias e Metáforas. E aí, Paulo Alexandre, escrever é difícil? Bom, eu não acho tão difícil porque a gente coloca para fora as coisas que a gente sente, né? Então, quando você escreve com o sentimento, fica mais fácil, né? Mas dá trabalho sobretudo as revisões, né? Que a gente fica revisando e revisando e revisando. E toda vida que a gente revisa, a gente encontra um erro. A gente tem que se livrar, né? Tem que se livrar, vamos entregar agora do jeito que está, o erro que for. E a pessoa revisa, você revisa depois que está pronto para a segunda edição. Né? Exatamente. E aí, como é que foi o processo de criação desses livros? O primeiro, por exemplo, Entre uma Consulta e Outra. O primeiro foi escrito em 2007. Eu tinha vários contos sobre questões do consultório, algumas relacionadas às relações humanistas no consultório, outras de humor, que a gente sabe que no consultório de pediatria rola humor, né? E algumas reflexões e alguns artigos sobre a política da época, de 2007, né? 2007. Então, levei algum tempo, publiquei rapidamente. Consegui vender os livros. Vendi os livros, né? Sobraram poucos. Quem foi que disse que pintar uma obra é fácil, difícil é vender, né? Livro também é mais ou menos a mesma coisa. Né? Mas a gente estava falando aqui que o objetivo da gente, escritor amador, né? Escritor amador. Embora 3 livros, né? E pouca gente tinha 3 livros na vida, o objetivo da gente é mais ser lido mesmo. Né? O objetivo é ser lido, é por puro prazer e vaidade, né? Todos nós somos vaidosos. Quando a gente resolve escrever. Não na questão da beleza, porque se areia da cabeça chata, não dá para se orgulhar de beleza, não. Mas esse aqui, Entre uma Consulta e Outra, tu demorou quanto tempo para escrever? Assim, porque eu tinha alguns artigos e alguns textos estavam escritos antes. Mas eu levo em média 6 meses, mas eu entro de cabeça mesmo, eu me torno um zumbi. É mesmo? Eu me torno um zumbi. Todo mundo reclama, eu desapareço, me tranco dentro do quarto e me levanto no meio da noite quando eu me lembro de alguma coisa que eu tenho que colocar no livro. E já aconteceu contigo de lembrar uma coisa em determinado momento, rapaz, esse negócio legal para escrever, e depois totalmente esquecer, assim, cara, qual ideia que eu tive? Eu tenho um hábito, né? Fico com o celular ou o iPad do lado. Antigamente não, que não tinha, eu tinha um caderninho, eu só botava tema tal. Aí procurava depois me lembrar. Que a gente vai escrevendo assim, né? Principalmente quando a gente escreve crônicas e contos, são as coisas que vão surgindo do dia a dia e você vai misturando, né? A realidade com a ficção. Mesmo tem coisa aqui que é autobiográfica, né? Assim, que você passou. Não, né? Tu dá uma exagerada, dá uma penteada. Todas, né? Todas. De ficção também se vive, né? De ilusão também se vive. A gente pretende até ser melhor do que é, né? Não, ou pior, né? Ou pior, né? Não, às vezes ser pior mas estratégia. Aí a né? gente diz que não é a gente, né? E esse aqui, Diários de Francisco da Silva. Eu gosto muito de história, eu gosto da história da capital cearense
e gosto do meu time, do Ceará. Eu sou apaixonado, eu sou um fanático, né? Então, Como você é pelo Flamengo, né? eu já fui mais. Não, Você já foi. você é muito mais torcedor do Ceará do que eu sou do Flamengo, hoje em dia. Aí eu juntei as duas coisas, um pouco da história da cidade de Fortaleza, um pouco da história do Ceará Sporting Clube, juntei mais ou menos na mesma época e criei um personagem que é um pintor de parede que ouvia essas histórias das famílias fortalezenses em que ele trabalhava. Então ele ouvia muita história da cidade de Fortaleza e algumas do que acontecia sem a gente relatar nomes, né? Porque eu iria arranjar alguns inimigos, né? Quer dizer que aqui é uma ficção, mas baseada em fatos reais. Alguns fatos reais. Alguns fatos reais. A maior parte ficção mesmo e hipertrofiadas, né? No sentido da gente ressaltar alguns aspectos que são mais pitorescos, né? Aí tu conta essa história a partir do olhar do Francisco da Silva, o pintor? A partir do Francisco da Silva, do que ele ouve e do que ele interpreta. Tanto na questão da história da cidade, mas na questão do Ceará Sporting era a visão de um torcedor de arquibancada, né? Torcedor de pé do muro mesmo, que via tudo e aí ele interpretava ele mesmo. Mas a história da cidade era do que ele ouvia. Ele era bem humilde mesmo. É humilde. Mas frequentador de estádio? Ele foi a todos os jogos de 1914 a 1990, até 90. Ele começou com 15 anos e foi, né? Até... Qual o jogo mais marcante aqui que ele viu? O jogo mais marcante foi um que eu assisti também. Foi Ceará e Clube do Remo, 1969. Vixe. 1969. Eu estava no estádio, eu tinha PV? PV, né? Era final do Norte-Nordeste, Campeonato Norte-Nordeste. O Ceará tinha perdido a primeira partida de 2-1 em Belém e levou 2-0 em Fortaleza até os 25 minutos do segundo tempo. Meu Deus. E em 20 minutos o Ceará virou o jogo. A arquibancada, foi a loucura. Eu tinha 10 anos, aquilo foi uma coisa, uma loucura, uma fantasia. E depois o Ceará ganhou de 3-0 e foi campeão do Norte-Nordeste. Essa, para mim, é a partida mais marcante da minha vida. Aí tu conta essa partida? Conto várias partidas que eu assisti e algumas que eu não assisti. Boa parte eu não assisti, porque foi antes de 1964, né? Mas a gente lê a história, estudou sobre isso e deu como se fosse o Francisco vendo os jogos. Mas essa particularmente tu assistiu e estava lá aos 10 anos de idade. Estava lá. Eu estava lá a partir de 69, 71, 78, outras eu assisti no local. E tu, Paulo Alexandre, tu já narrou algum jogo aqui, né, sob a ótica do Francisco da Silva, que tu foi rever e não foi exatamente aquilo que tu não, viu? porque quando eu escrevi boa parte pesquisando. É verdade o seguinte, que você vê a súmula do jogo, quem fez o gol, aí eu digo que foi um lance mirabolante, que a bola foi centrada e o cara fez um gol fantástico, com um chute violentíssimo, né? Dá aquela penteada, né? Mas já aconteceu, porque uma vez, eu tenho alguns jogos marcantes da minha vida, do Flamengo e da Seleção Brasileira, que quando eu fui assistir depois, por exemplo, a eliminação do Brasil na Copa de 86, tá entendendo? Que o Zico perde o pênalti para a França e depois tem Sócrates perde na disputa de pênalti, Platini também perde, o Júlio César finalmente perde para o Brasil é desclassificado. Eu fui recentemente ver aquele jogo, na minha cabeça ele era muito diferente, né? Ele era mais veloz, o Brasil teve várias chances. É verdade. Já aconteceu de tu... Já, né? A gente, por exemplo... Porque aos 10 anos de idade, esse jogo aí, você deve ter superdimensionado. Mas esse não tem, o jogo não tem, né? E poucos jogos a gente tem na íntegra. A gente tem mais da seleção brasileira, como a de 1982, que eu tinha 23 anos na época, e eu tinha bebido um pouquinho mais. Depois que eu assisti, a realidade era outra. Aquele jogo era muito... Eu tinha 12 anos nesse jogo. Muito lento, né, quando ele vai assistir hoje?
A seleção que encantou o mundo, a gente vê aquele jogo que parece que está com menos... Parece um jogo de Série B do brasileiro. Né? Eu acho que ele é mais lento, mas é... E eu pensava que tu ia dizer, porque como eu sou torcedor do Ceará, um dos jogos mais, com certeza um dos mais significativos, é aquela derrota para o Grêmio na Copa do Brasil. Ah, tá relatado. É de quando é? É de 1994. Está relatado aqui. Tá, essa partida tá. O gol, o pênalti que o juiz não marcou, que o Ceará era para ter sido campeão da Copa do Brasil. Né? Tá bem narrado, é um capítulo. Assim, o capítulo eu conto do que aconteceu, o fato importante na cidade, no Brasil, na época, e no final do capítulo eu descrevo a partida. Tá? E esse site aqui para fazer esse livro sob a ótica de um pintor? Eu sempre quis, eu sou apaixonado pelo torcedor de arquibancada. Eu acho o torcedor de arquibancada à vontade. A gente vai para prêmios, para coisa, mas quando a gente vai para arquibancada, a gente sente uma coisa diferente, sabe? A gente sente o fervor, a paixão, né? E aí eu disse, eu vou escrever. Eu fui ao jogo Ceará e Ponte Preta, no acesso lá em Campinas, né? E aí eu fiquei do lado de um torcedor que ele tinha simplesmente viajado e sem dinheiro para a viagem, comia de ônibus para assistir o jogo Ceará e Ponte. E ele sentou do meu lado e a gente deu bebida para ele, escondido, né? Que a gente levava bebida escondido, deu lanche, ele agradeceu e ele, como é que tu vai voltar? Eu disse, doutor, eu vou dando, as pessoas, os torcedores vão me ajudando. E ele chorou quando o Ceará subiu. Ele chorava feito um menino, entendeu? Que a gente ficou em volta, que a gente chorou também. Qual foi o torcedor mais fanático do Ceará que tu conhece? Que eu conheci? Eulino de Oliveira. Eulino de Oliveira. Que foi o presidente. Radialista, né? Não, médico, ginecologista. Médico, e foi presidente. Que foi presidente do Ceará, né? Ele quando era jovem, na época que estudava medicina, eu conheci depois, e ele assistiu o jogo em pé no Alambrado, antes de ser famoso, de ser dono de hospital. Ele assistiu o jogo em pé no Alambrado, mordendo o alambrado e chutando a parede. Era o mesmo lugarzinho que ele sentava, ele chutava a parede. E foi um presidente do Ceará fantástico, né? O presidente do Ceará tem que ter paixão pelo time. Eu acho que tem, lógico que tem que ser uma coisa equilibrada, né? Mas um presidente de clube, se não for apaixonado, acaba como vários que a gente conhece, né? Porque os grandes presidentes de clube são aqueles que Márcio Braga, do Flamengo. O menino do Vasco, o Eurico Miranda. Eurico Miranda, com todos os defeitos e qualidades, né? O do Corinthians, que é o nome dele? O Matheus, Vicente Matheus. Vicente Matheus. Esses passam para a história porque eles tinham uma paixão, o amor, a intensidade de torcer e foram bons gestores, né? O Eulino foi um bom gestor. O Eulino foi primeiro tetracampeonato do Ceará, né? Qualquer crise, ele juntava todo mundo. É diferente, você tem uma crise hoje em dia, ela se prolonga. E o Eulino tinha a torcida do lado dele, né? Você tem um Ceará passando por uma... Ele foi presidente de quando a quando, tu lembra? Foi nos 78, foi nos anos 80 também. Teve os grandes presidentes do Ceará, o Zelino da Silveira, o Franzé Moraes, o Eulino, Góes, né? O Evandro Leitão foi um grande presidente também. É porque no passado era mais fácil você ter essa identificação, né? Hoje em dia, como a coisa está muito profissionalizada... Não, mas você tem, o Fortaleza mesmo tem um presidente aí que a torcida se identifica com ele. O Marcelo Paes, né? O Marcelo Paes, um rapaz inteligente, fez essa virada aí que ultrapassou o Ceará em quase tudo, e o nosso presidente, o último, deixou o Ceará ser ultrapassado. Pois é, né? Mas o engraçado é que o Robson, ele levou o Ceará pela primeira vez à Sul-Americana, né? Não, o Ceará já tinha, em 2002, tinha jogado a Conmebol. Conmebol. E em 2011, na época do Evandro, o Ceará tinha jogado a Sul-Americana, mas jogou só uma partida, porque o regulamento era diferente. O Ceará tinha 2 participações internacionais antes. Então não foi a primeira, não foi com o Robson? Não, foi a terceira. Porque o Robson colocou o Ceará na primeira divisão.
Foi, na verdade... Manteve durante um bom tempo. Manteve, né? Na verdade, o Mas o Ceará problema é ficou que- 7 anos, enquanto o Fortaleza ficou 8 anos na Série C, o Ceará ficou 7 na Série B. Da Série B. E depois subiu para A. Só que O o que Fortaleza... aconteceu, nada contra a pessoa, Eu né? sei. O que Não, aconteceu... mas é falando da gestão mesmo, né? Porque A questão é que desvinculou o que a torcida queria com o que o presidente quer. Talvez pela falta de paixão, o que aconteceu. A torcida queria que o Ceará vencesse. O presidente queria o Ceará fazendo lojas, vendendo camisas, fazendo uma coisa de uma empresa. Ele via como uma empresa e a gente vê o clube como uma fábrica de paixão. Nada crítica pessoal, não. Mas quando o resultado não vem... O resultado é que... E tem que mudar, na verdade. Tem que mudar. tem que E você mudar. tem que ter reciclagem, arejamento, né? Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades, né? Eu não, E quando o time está perdendo, não tem jeito. Alguém tem que pagar o pato. E faz quem parte. pagar o pato é o você presidente. você tem o ônus quando está ganhando, porque você é presidente de um clube, né? Lhe dá um status, lhe dá uma roda de amigos, de empresas e tudo, né? Aí você tem o ônus, tem o bônus, né? E você tem o ônus quando perde também. É como na política é assim também. Eu queria Futebol é política, Eu né? conheço o Robson e eu queria conversar com ele sobre isso. Ele está meio recluso, né? Naturalmente. A situação não está Faz muito... parte, né? Não tá boa, não. Ele já saiu, já deixou, né? Já deixou. Não, eu estou dizendo, ele ficou recluso. Eu vi que ele colocou, quando o Ceará perdeu para quem? E ele teria colocado na internet, a culpa também é minha, não foi? Não sei. Eu sei que já passou, né? tem Vamos que seguir em frente. passar. O clube tem que se unir novamente, tem que ter alguém que tenha liderança para unificar o clube e E quem vai ser esquecer o essa pessoa, passado. tu tem ideia? Não, eu acho que sempre tem, né? Na época que o Ceará estava mal também, apareceu o Evandro, que fez uma boa gestão, né? Recuperou o Ceará, e o Evandro era um torcedor de arquibancada. Também, né? Tu não pensa não? Nunca pensou... Não passa pela minha cabeça que eu tenho um juízo. Mas porque Eu tu não é quero, né? Eu tu não é fanático, você é o cara que é Mas chegado... primeiro já tenho 64 anos, já passou. É o momento para ser doido, não existe não. mas Não existe. Não tenho, olhe, Mas se nunca aparecesse não, nunca passou. Nunca passou. Não, eu me identifico mais com arquibancada. Mas tu é conselheiro. Sou conselheiro. Conselheiro. Mas tu sempre quis participar das coisas do Ceará, mas Não, eu além sou um disso, conselheiro, vamos dizer, dos que participam pouco. Está entendendo? Eu não gosto muito da política, não da política. A política eu acho que é sempre importante, mas a política do clube não me dá. Mas no prazer. estádio tu tá sempre. Sempre que possível. Esse último ano eu acabei viajando muito e fiquei triste sabia que aquilo ia acontecer. Pensava, mas como? Mas eu dizia, pô, vai acontecer, o ambiente está muito ruim. Mas muita gente do Fortaleza disse que ia acontecer, é com o Fortaleza, né? Infelizmente. Porque o Fortaleza terminou o primeiro turno. Mas eles montaram um bom time e na hora que o time estava ruim, eles foram proativos e contrataram muito e contrataram bem. O Ceará, na hora que precisou, se escondeu. E teve também a questão do Dorival Júnior que saiu. O Dorival estava bem no clube? Estava bem. O Ceará estava muito bem. Não teria caído com o Dorival. Culpa do seu Flamengo. Eu acho que o Dorival não foi bem no Flamengo, não, sinceramente. Porque, para mim, um técnico, ele não foi ruim. Não vou dizer que ele foi ruim, porque ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas, para mim, o time ele é bom, ele é consistente quando ele vai bem no Brasileirão. Tá entendendo? Sei. Porque ele Longo tem prazo, muito volume e tudo mais. E o Flamengo, parece que ele pegou o Flamengo em terceiro e deixou em sexto. Tá entendendo? E Copa, meu amigo, a camisa pesa, né? Claro que ele é um bom técnico, não estou dizendo que ele era um mau técnico, não. Mas, para mim, um time vai bem quando ele vai bem nos pontos corridos. Porque demonstra consistência. O que o Jorge... O Ceará tirou ele do ostracismo. tirou. Vocês têm raiva dele? Não, ninguém tem raiva, né? Esse negócio de raiva... Dor de cotovelo. Raiva você tem na hora só, depois passa. Ele tirou o Ceará tirou ele do ostracismo.
Pagou bem, pagou em dia, ele estava bem. Aí na primeira proposta do Flamengo ele fugiu. E ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e o Flamengo na primeira oportunidade dispensou. Foi. Tá bom? Aqui se faz, aqui se paga. Não desejo mal a ele, não. Não, mas também, não tô, já o também mal não já fiquei- passou, já passou. Mas também não fiquei triste por ele ter sofrido na pele. É como na política, né? Que o Lula, quando estava na cadeia, tinha ódio a certas pessoas. Foi eleito, agora está de boa. Cita a raiva que ele teve, mas não guardou. Não pode guardou. guardar. Se você Ninguém guardar- deve guardar rancor de ninguém. Eu sou uma pessoa leve, viu, Armando? Eu lhe conheço, eu li. E o último livro é esse aqui, Crônicas do Cotidiano entre Analogias e Metáforas. Cara, eu acho legal ter os títulos de livros, são muito bons, né? Diários de Francisco da Silva, Entre a Consulta e Outra, esse aqui é o melhor. Crônicas do Cotidiano entre Analogias e Metáforas. E aí, foi feito de quando a quando? Eu escrevi em 6 meses. 6 meses. Foi 6 meses. São 290 páginas em 6 meses, né? São 18 capítulos, 18 contos. São coisas assim que a gente vivencia no dia a dia e também vai ficcionando, né? A gente vai criando ficção e juntando vários personagens para criar um. Você tem 3 amigos com certas características, você junta num só. Você tem histórias que você ouviu e você cria metáforas ou analogias. Eu acho que as analogias e as metáforas, elas são uma retórica através da ficção para você tentar mostrar a realidade a quem não quer compreender. As analogias. Tem gente que fala, a analogia é sempre falsa. Tem um amigo meu que diz isso. Eu digo, não, rapaz, a analogia é uma ficção que traz você a fazer uma reflexão sobre a realidade. Tanto as analogias como as metáforas servem para isso. A metáfora de uma forma mais intensa e de uma forma mais dura, mais mordaz. Eu vi aqui que o prefácio não é? Ela foi professora da Unifor, né? E eu acho que ela é professora da UES agora, de Sociologia. O prefácio está fantástico. Eu li Ela quase dá detalhes do livro, mas de uma forma... spoiler, né? Mas foi bom porque esclarece, né? Ela viu coisas que nem eu tinha visto. Engraçado, né? E é um prefácio denso, né? Aqui são quase 15 páginas de prefácio da professora doutora Roberta Manuela Barros de Andrade. Ela é tua parente, não? Ela é minha sobrinha. É, tua sobrinha. Ela é filha do meu irmão mais velho. Ah, é. E ela é brilhante, ela tem livros sobre romances, história do romance. Ela é uma escritora também. Ela é escritora também, né? E ela viu coisas que tu não viu. Não, são coisas que eu pensei, Ela percepcionou, mas né? ela percepcionou, né? E é como ela escreve, né? Que o livro lhe dá caminhos e você vê outros caminhos também no livro, né? Achei. Aqui tu fala de futebol também? Fala de... Pouco de futebol. Mas fala mais de Eu política. faço muito, não, mais a pauta de costumes, né? Eu acho que eu entro muito na pauta de costumes. Eu sou uma pessoa, sou muito progressista nessa área de costumes, né? Eu tive muito medo de atrasos nos marcos civilizatórios, né? Que está acontecendo no mundo todo, né? Então, nessa questão de pauta de costumes, eu entro um pouquinho mais. Alguns contos também de humor, né? Que é a tua marca registrada, né? Você é conhecido por ter... Sou bem... Mas aqui e acolá um amigo meu disse, rapaz, você pegou pesado, você foi muito ácido, né? Mas eu notei uma certa acidez em alguns contos em algumas coisas que me incomodam muito, né? Eu fico profundamente incomodado com a questão do racismo aí. Eu era mais com homofobia, que me incomoda profundamente, né? Quando ia para essas, eu era mais ácido e não... É como se eu não desse espaço para o perdão imediato.
Eu percebi essa questão, o racismo que te incomoda, incomoda. Eu tenho uma história para lhe contar. Parte da minha formação eu fiz na França. Eu estudei um ano de formação em pediatria na França, né? Eu fiquei em Grenoble. E eu era frequentemente confundido com árabe. Eu tenho um tipo de árabe. Na época eu tinha um bigodezinho desses imorais, o corte de cabelo era muito caro, então o meu cabelo era grande, assim, e era muito encaracolado, e eu era muito confundido com árabe, né? E eles tinham, nos ônibus, quando a gente pegava o ônibus, tinha um controller, que era uma pessoa, a gente entrava com um ticket, colocava para carimbar a hora que a gente entrou, né? O controlé, algumas vezes subia o controlé no ônibus e ele perguntava às pessoas para mostrar o bilhete carimbado, né? E sempre que entrava o controlé, ele olhava todo mundo assim, me deu o seu. Aí uma vez, duas vezes, três vezes, era sempre comigo, com o meu rosto de árabe assim, era sempre comigo. Aquilo, no início eu achava engraçado, contava, ele entrava e eu já mostrava. Aí depois passou a te incomodar. Passou a me incomodar. Eu sentia que aquilo era racismo. Eu sei. No final do ano, quando eu estava lá, eu tinha assim umas alucinações assim, de ele entrar e eu com vontade de dar um tapa. Né? Agora eu imagino uma Tu tinha quantos anos aí? Eu tinha 25 anos, 24 anos. Então, aquilo aí eu dizia. Outra vez eu estava na feira, ia comprar uma fruta, o francês na minha frente entrava, pegava na fruta, e eu fui pegar numa fruta, aí o francês tinha acabado de tocar na fruta, e aí ele não foi pas toucher, monsieur, ele foi pas toucher. Você não pega, me dava uma raiva aquilo, entendeu? Aí tu só foi perceber o racismo aí? Ou tu já... Só fui perceber aí. Tu não entendia o racismo? Não, eu tinha a ideia de que todos nós temos, né, de que o país, eu era muito novo, né, o país é um país miscigenado, o Brasil é miscigenado, não existe racismo no Brasil. Nós temos racismo estrutural, né? Pois é. Nós somos o último país do mundo civilizado a libertar os escravos. Isso isso é uma coisa que deveria incomodar muito a gente, né? Pois é, mas não incomodava a gente, não. Não incomodava. Eu percebi ali... Tu percebeu assim mais seriamente aos 25 anos? Aos 25 anos. Aos 25 anos eu fui perceber, depois, quando você vê aquilo, aí conversei com os amigos. O meu pai era um humanista, o papai era muito humanista, né? E ele, quando eu falava alguma coisa, ele me dava o texto para me ler. Meu filho, lê esse livro aqui. Leia Gilberto Freire. Mas eu lembro que eu vivi numa casa, num ambiente que era antirracista, mas a gente convivia com o racismo estrutural. A gente convivia. Naquele sentido de contar piada de negro. Eu contei. Nós contamos. Ainda né? hoje a gente, de vez em quando... Eu me vigio, me policio muito nisso, né? Já contei. Nós já contamos piadas homofóbicas também, Pois né? é. Mas a gente vai criando, ficando de casca dura para compreender que os tempos mudaram, né? A relação da gente, até com as mulheres, a questão da nossa misoginia e nosso machismo, também é um machismo estrutural, né? A gente vai lidando com aquilo e você vai lendo, você vai direcionando sua leitura muito para isso também. E a gente vai se amadurecendo em compreender... Mas tu percebeu o racismo na pele mesmo. Percebi na pele, embora não seja, né? Mas eu fui confundido com um árabe, na verdade. A minha cidade, Grenoble, era uma cidade que estava começando a chegar muitos árabes. No início dos anos 80, tinha E toda a por que questão... o francês tem implicância com o árabe? Não, eles têm, não tem tanta, não. Mas na cidade... Naquele local não tem tanta, entre aspas, né? Porque parte da extrema-direita francesa acha que o país vai se transformar em muçulmano, quando todas as pesquisas mostram que depois de 3 gerações
aquele cidadão árabe que chegou lá, os seus filhos assimilam a coisa. É verdade, primeira e segunda geração não, mas na terceira geração estão lá eles fazendo festa, namorando com um, com dois, bebendo, jogando, né? De encontro a muita coisa que o Islã não permite, né? Então, eles se transformam. Então, é um grande mito, um grande engano quem diz, porque eles têm 3, 4 filhos e o francês só tem um, em breve a França vai ser um país muçulmano. Não, basta você olhar e ler as estatísticas que na terceira geração já não tem mais. Tem, assim, resquícios, né? Como na terceira geração de quem é neto de português. Agora, é engraçado como a gente aprende na pele, né? Por exemplo, essa questão do racismo, nunca me deparei isso mais seriamente. Aliás, não, me deparei uma vez. A Luísa Maria, minha mais velha, que tem 23 anos de idade, ela tinha uns 7 anos de idade. E a gente era perto do final do ano, e estava passando na TV uma propaganda sobre pessoas negras e tudo mais. E eu, para incentivar essa coisa de você... Não, pessoas pobres, né? Ajude pessoas pobres, não sei o que e tal. Aí eu falei assim para a Luísa, bebezão, vamos convidar uma pessoa dessas para passar um dia aqui com a gente, para brincar? Ela, papai, vamos, vai ser legal, tem uma amiguinha nova e não sei o que e tal. Eu fiquei todo empolgado, né, com esse sentimento dela, mas de repente ela meteu o seguinte, mas uma pessoa que não tenha um rosto escuro, viu, pai? Eu olhei assim, que não tinha rosto escuro, Luísa Maria. Onde é que você tirou a história dessa? Comecei a gritar com ela e tal. Rapaz, o que é que aconteceu? Por que essa menina é racista? Né? É o racismo, tá ali, que é os 7 anos de idade. 7 anos, Aí eu olhei assim, cara, o que é que tá acontecendo? Eu fui olhar, ela não tem amiga negra. Ela não tinha amiga. Tinha, né? Não tinha, lembra, na escola não tinha na dança, não tinha em canto nenhum, não tinha um coleguinha negro. Tinha uma amiga, filha do amigo Aí é que meu. nós temos que passar por um processo de educação, né? Aí o que eu me lembrei mais foi o seguinte, 12 de outubro, isso aí devia ser dezembro, eu lembro que eu convenci ela a entregar uns presentes que ela tinha, dar uns presentes, uns brinquedos que ela tinha, que ela não usava mais. Depois de muito custo, né? Ela resolveu aceitar. E quando eu parei no sinal com aqueles presentes, um monte de criança foi atrás do carro. A maioria negros. Na cabeça dela, a criança negra é a criança que toma o presente dela. Não é que brinca com ela. Na verdade, Hoje em dia eu conto isso para ela, ela não lembra, ela diz assim, não acredito que eu fiz isso. Né? Ou seja, se a gente não tomar cuidado, né, a gente acaba proporcionando que o racismo surja. Né? Claro que logo depois ela se tocou e tudo mais, ela viu que a realidade não é essa, mas se você não tiver muito cuidado, as crianças crescem racistas. eu acho outra questão importante as pessoas que minimizam, né? Você minimizar que existe racismo, né? De dizer que não, que é esporádico, não é? Quando a gente sabe que é no dia a dia. Você olha as penitenciárias, olha aí, tem uma pesquisa recente de cada 10 negros, 8 já foram revistados. Quantos amigos seus foram revistados? Eu já fui revistado andando na rua alguma vez. Né? Então é uma coisa... Eles querem minimizar dizendo que é mimimi. Dizendo que é mimimi. E quem fala isso, normalmente, é alguém que nunca passou por isso. Né? É como você coloca numa mesa para falar de misoginia e machismo e bota só homens na mesa para falar. Não, e tem certos cuidados que a gente não toma. Eu fui participar de um congresso, imersão sobre o Tribunal do Júri, né? E o responsável lá, uma pessoa muito decente, muito dedicada, o Talvani, ele só convidou homens. Não tinha uma palestrante mulher. Aí eu liguei para ele, Talvani, Armando, eu esqueci totalmente, cara. Não me toquei, né? Não me tocou. Para você ver como existe, porque a gente precisa se preocupar com isso. Na verdade, você tem que passar por um processo de fazer atenção a isso, né? Você tem que tratar desiguais de forma desigual. E os iguais. Né? Essa é a política de compensação. Né? Você tratar alguém que faz parte de minorias, dando alguma vantagem
Compensando, né? compensando. Até a escravidão houve no Brasil até quando? 1889, 1889. mas depois nós passamos por 30, 40 anos em que um movimento eugenista, né, de branqueamento do Brasil, né, e que os negros eles eram segregados até nas escolas, né? Você não tinha vaga de escola pública para ele. Porque, na verdade, durante o Império, os negros eles eram proibidos de frequentar a escola pública, mesmo se eles eram alforriados. E engraçado como a gente aprende com os filhos da gente, né? Nós aprendemos muito com meus filhos. A gente aprende essas coisas que para eles já são tranquilas, Essa questão da homofobia, eles têm muito a ensinar a gente, né? Eles, os amigos que, muitos deles, né? Que não são héteros e que estão com eles, saem, conversam, não sei o quê. Aquilo foi me ensinando também. Os filhos da gente vão ensinando a gente muita coisa, né? Quem não aprende, o que é que se faz com quem não aprende? Por isso que no livro tem humor e tem acidez com certas questões que a gente não tem perdão. Né? Com intolerância. A intolerância também é imperdoável. A gente tem que, um mundo melhor, com essas questões que estão sendo questionadas e está comprometendo 200 anos de avanços em marcos civilizatórios. Né? O mundo ocidental, a democracia ocidental avançou muito, mas agora está se repensando algumas coisas. É como se, às vezes, aquilo ficasse difícil a gente conversar. Hoje em dia, se alguém vem contar numa roda uma piada homofóbica ou racista, aquilo ele tem que ser reprimido. Tem que ser reprimido. E você tem que dizer, não, rapaz, para com isso. E tem gente que ainda não... E tem gente que continua insistindo, né, dizendo que é mimimi, e com a cara mais lavada do mundo, em grupos grandes, né? Porque a pessoa não tem essa noção. Me incomoda profundamente. Tem me incomodado, sim. De vez em quando a gente cai, a gente comete um deslize, né? Porque a gente não é da geração, a gente não nasceu anti-homofóbico. Eu sou mais velho que você, que eu sou sexagenário. Mas a minha geração ainda viveu muito o que você viveu. A gente não era antirracista, a gente não era antimachista. A gente via que era errado, mas convivia com aquilo. Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Não basta você não ser homofóbico. Você tem que ser anti-homofobia. Porque essa é a forma da gente compensar os erros civilizatórios e alguns erros que na nossa juventude nós cometemos. E nesses últimos 4 anos foi ruim, né? Esses últimos 4 anos. É porque o ex-presidente, ele dizia, né? As minorias têm que se render às maiorias. Tem um artigo muito interessante, até comentei para você, do Francis Fukuyama, de 2016, em que ele fala claramente que as questões mais importantes hoje em dia não se resumem à direita e à esquerda. Se resumem aos iliberais e os liberais. Os liberais, que defendem as democracias liberais, sejam eles de direita ou de esquerda, e os iliberais, que são os autocratas, que podem ser de direita ou de esquerda. Aí você tem no mundo, de repente, começar a surgir, né? O Orbán, o Erdogan, o Putin, até o Maduro, alguns de direita, o Chávez, alguns de direita. Não necessariamente são de direita, pode ser de esquerda também. Não, pode ser de esquerda também. O Ortega, que é de esquerda, né? Você tem o Trump, né? Que é de direita e ele quase permitiu pela primeira vez um golpe de Estado nos Estados Unidos. Incentivou, né? Então são os que defendem as democracias liberais e os iliberais que vão corroendo a democracia. E, por um acaso, todos esses iliberais, eles atacam os marcos civilizatórios com relação à raça, gênero,
raça, gênero, com relação ao direito das mulheres, né? Então, esses iliberais, a direita e a esquerda, eles são contra os avanços civilizatórios. Aborto, essas pautas, aborto, droga, como é que tu se posiciona? Bom, na minha cabeça, a gente tem que afastar essa questão da religião. Eu sou bem aberto para dizer isso. Aborto é uma questão de saúde pública, como é no mundo civilizado. Ninguém é a favor de aborto. Pois é. Nenhum de nós aqui pode ser a favor é de a favor aborto? de aborto. Ninguém é a favor de aborto, né? Mas existem alguns direitos, como o direito do aborto nos partos anencéfalos, nas mulheres estupradas, nas crianças violentadas, que não tem que ser questionado, risco de vida para a mulher, né? E nessa questão que existem 500 mil abortos por ano no Brasil. O que fazer com isso? Como é que se deve? É para prender todo mundo? Né? Porque a lei manda prender. Então, essa é uma questão que ninguém é a favor, mas ela tem que ser amadurecida. Tem que ser muito amadurecida. Eu acho o seguinte, que, como você diz, ninguém pode ser a favor do aborto. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Da vida humana. Tá entendendo? Eu acho que a gente não pode criminalizar essa questão, porque ao criminalizar, você força que, por exemplo, se minha filha aparecer grávida e ela quiser abortar, ela vive num mundo de classe média, e vai poder fazer um aborto com todas as condições, né, de higiene e tudo mais. Agora, uma pessoa pobre, ela vai fazer o aborto de qualquer maneira, vai utilizar um medicamento. Aumenta a mortalidade materna, que a gente chama. Não né? diminui o aborto, porque vão fazer. E elas ainda vão correr o risco de morrer. Então, se você quer preservar a vida, não é criminalizando o aborto. Não é. A questão das drogas, você falou, passa por isso também, né? Que é como se o mundo civilizado tenha perdido a luta da guerra contra as drogas. Ninguém é a favor de drogas também, né? Também. Ninguém é a favor de drogas, ninguém é a favor de drogas. Mas você tem que repensar o Como que é que você fazer, vai fazer combater com o usuário, aquela pessoa que é um usuário. Você vai prender também as prisões, você deve saber mais do que Mas hoje em dia não se prende mais o usuário. Mas dentro das prisões, né, não se prende mais, em tese, né? Você tem gente presa ainda porque era porque usuário. são confundidos com um pequeno traficante. Então, são questões em que tem que ser muito amadurecidas, né? Você não pode, de uma canetada, ou sem o apoio da população, fazer qualquer modificação na legislação. Mas a gente tem que ver se situado o que está acontecendo no mundo e como impedir que, na verdade, essas gangues que vivem da clandestinidade. Né? Então, é algo que também passa por uma questão de saúde pública. E tu sempre foi progressista, sempre, né? Sempre. Meu pai era muito progressista, né? Meu pai, Francisco Alves de Andrade, era escritor, ele tem mais de uns 50 livros escritos, né? Ele era poeta. Ele era professor, ele escreveu sobre reforma agrária, nos anos que não se falava sobre isso. Ele era um ambientalista, na época que não se falava sobre isso. E ele era poeta também, né? Então, meus pais eram do antigo MDB, né? Da época da Revolução. São falecidos, né? São, os dois são falecidos. Minha mãe também escreveu, minha mamãe escreveu 2 romances e umas reminiscências da infância. Eles eram... E teu pai faleceu quando? 2000, mamãe em 2011, 2012. Então, se ele... Engraçado, teu pai escreveu sobre... Eu até coloquei no livro, se o papai vivo estivesse, estaria muito triste com alguns amigos, né, que aderiram às pautas autocráticas e não humanistas, principalmente não humanistas. Porque o papai, ele era contra a ditadura de 64, mas um dos melhores amigos dele era um general, era muito amigo, ele era padrinho, inclusive, mas o papai tem até uma poesia, né, de saudação do líder rural à bandeira, que
que foi considerada uma poesia uma poesia muito avançada, muito progressista, que incomodou na época, né? Porque ele escreveu sobre reforma agrária, depois sobre o ambientalismo. Ele começou escrevendo quando se falava, ou seja, ele era muito criticado. Aí depois a coisa... ele escrevia de uma forma muito... Mas enfim, ele sabia que ele era minoria. Sabia que ele era minoria, mas ele era muito querido. Mas no ano 2000, quando ele começou a escrever, e no ano 2000, quando ele faleceu, o mundo estava diferente, né? A pauta ambiental já estava mais... Na verdade, a partir do final dos anos... Nos anos 90, ele teve uma doença... Ele teve Parkinson e Alzheimer, ele passou 6 a 8 anos. Eu sei. Muito... assim, de muitos cuidados. Porque o início dos anos 2000 foi um ano muito... Né, foi arejador no mundo todo. No mundo todo, né? Na verdade, você tem o quê? Você tem o mundo começou a mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Eles consideram os anos de ouro da economia e dos avanços sociais na Europa, até nos Estados Unidos também, né? Até o sindicalismo avançou na Europa, nos Estados Unidos, e o salário médio dos trabalhadores e os empresários que cresceram, a economia cresceu. Veio 1990 com as mudanças na economia e houve um retrocesso nessas questões, mas, por outro lado, nas pautas de costumes, os avanços foram tremendos, né? Passou-se a aceitar mais, lutar mais. A questão do meio ambiente foi uma questão que começou a se estruturar, a luta pelo meio ambiente já nos anos 90, né? Vida saudável, luta contra a homofobia, as pessoas se abrindo mais, o racismo sendo criticado tremendamente. De repente, vieram esses movimentos, esses líderes autocratas, o neopentecostalismo, que veio dos Estados Unidos, né, em que eles atacaram muito essa questão dos avanços nos marcos civilizatórios. Mas os últimos 4 anos, que foi os últimos piores anos no sentido de retrocesso, a galera soube resistir bem, não soube? Também serviu para isso, né? Que... Todo movimento de ação tem uma reação, né? Todo movimento de ação tem uma reação. A gente espera que o país seja pacificado. E tu acha que vai? Eu acho que nós vamos levar algum tempo ainda. Acho que vai levar algum tempo ainda, mas os jovens, você é professor, principalmente vamos tratar dessa pauta de costumes, tá? Nessa pauta de costumes, os jovens estão dando aula aos velhos. Mas eu ainda encontro uns jovens tão conservadores, cara. Faz parte. Se você acha assim, que você tem pelo menos 25% da população mundial com tendências o conservadorismo, ele é importante. Eu acho que é uma coisa muito boa você alternar governos progressistas e governos conservadores. Eu sei. O que você não pode, o que eu acho que deve se criticar, é o reacionário. O reacionarismo é que é... O reacionarismo é que faz mal, é que divide, é que distorce com fake news, né, que se vale de discursos de cunho misturando política e religião, esquecendo que o Estado é laico. E a forma das pessoas se informarem hoje, né? É muito WhatsApp, né? A gente estamos cumprindo a nossa parte, né? Estamos cumprindo a nossa parte. Mas a pessoa chega, recebe um WhatsApp e cria aquilo ali. Tem certas notícias que são inacreditáveis, de primeira. Mas algumas pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Então, tem algo que é descrito no campo da psicologia que chama-se viés de confirmação. Você acredita naquela mentira porque, no fundo, você quer que aquela mentira seja verdade. E aí você entra num círculo vicioso, de vício, né? Em que você passa a acreditar e quanto mais você é retroalimentado com aquilo, os algoritmos vão fazendo com que você
cada vez mais receba aquele tipo de informação, com aquela linguagem ideológica, com aquela retórica. Mas o que me incomoda é o cara receber um meme, não é nenhuma fonte jornalística, mesmo daquelas que não merecem nenhuma confiança, mas é simplesmente um meme e tratar aquilo ali como... Eu tenho alguns colegas nos grupos de WhatsApp que a gente tem que eles vivem num mundo paralelo que é impressionante. E a gente, o tempo todo, aquelas agências de checagem mostrando que aquilo ali não é Né? verdade. Fake ou miss, fake. Tá entendendo? E ele não ampara. Não, porque a primeira, você cria uma... Assim, aquilo que você acredita inicialmente, mesmo que você mostre a ele que aquilo era mentira, é aquilo como se tivesse criado uma cicatriz em que aquela primeira impressão é realidade. Aí você mostra que aquilo não era verdade, mas ele continuou contaminado por aquilo, embora não é verdade aquilo, mas aquilo ficou. Daqui a um ano, ele volta a acreditar que aquilo foi verdade. Porque aquilo que ele queria acreditar que foi... Nada vai tirar da cabeça dele. Nada vai tirar da cabeça. Paulo Alexandre, e Ceará e Fortaleza na final do Campeonato Cearense 2023. Eu estava conversando aqui com a galera da produção. Eu sempre acredito no Ceará. Eu não tenho o menor... A galera aqui é todo torcedor do Fortaleza, todo mundo aqui, até o produtor, o Vitor, que não está aqui hoje, mas o Leão ali. Eu disse semana passada, toda vida que o Fortaleza está hegemônico no plano nacional em relação ao Ceará, no estadual dá ruim para eles. E vice-versa. Toda vida que o Ceará está mais à frente, aqui o estadual é coisa diferente. E aí, tu tem esperança? Eu tenho. O Fortaleza é melhor do que o Ceará? O time? Assim, é um time mais caro, é um time que está há mais tempo jogando junto, que tem um técnico muito bom. Mas tem uma camisa preta e branca que assusta essa galera, entendeu? Assusta, né? Assusta. Eles tremem. Já foram duas derrotas? Duas esse ano. O Fortaleza Não, duas se você vezes. conta vitórias e derrotas ao longo da história, nós temos 50 vitórias a mais do que eles. É mesmo isso? O Ceará é penta? O Ceará é penta. E essa história que não tem o troféu do penta, por que que... Está aqui nesse livro, ó, quem quiser ler. Está aqui com documentação, com Sério? foto de jornal. Eu falo da vitória, como é que foi o gol do Penta de 1919. E por que o torcedor do Fortaleza não acredita nisso? Não tem essa é que história? não acredita. Não. Isso é que nem as fake news. Você acredita no que quer acreditar. Eles não acreditam no que querem, né? Não, mas já é legalizado, já aconteceu, já está lá, está nos livros, está na federação. Quando é que foi esse penta? Foi em... 15, 16, 17, 18, 19. E é porque não colocaram 14, entendeu? Porque o nome era Rio Branco. Aí seria Hexa. Aí seria Hexa. Então quer dizer que tu sabe que o Fortaleza está melhor nesse momento. Mas tem embora tenha perdido duas vezes. Tem Mas... aquela camisa alvinegra que assusta. Eu sou torcedor do Flamengo e o Flamengo, eu acho que o Flamengo é 10 vezes melhor do que todo o time do Rio de Janeiro. O segundo melhor é o Fluminense, mas o Flamengo é 10 vezes melhor na minha cabeça. E para mim, o Fortaleza só é 5 vezes melhor do que o Ceará. Não dá para quantificar assim, isso, não. Mas só que Porque clássico é clássico. Futebol não é um jogo como o basquete ou o vôlei. No vôlei e no basquete, 90% das vezes, quem tem o melhor elenco ganha. Mas futebol tem outras. Tem a questão do emocional, tem a questão do físico, tem a questão da confiança, né? Tem a questão da motivação da torcida. Então, não quero nem pensar, nem para me ficar muito otimista, nem para me ficar muito pessimista. Eu tenho uma teoria de que o futebol, dos esportes que eu conheço e já pratiquei, é o único em que quem joga pior pode ganhar. É tipo assim, o vôlei, o Brasil pode jogar, o voleibol, o Brasil é dominante há muito tempo, mas aquela seleção, o auge da seleção do Bernardinho, se ele fosse jogar contra a Venezuela... Não perdia. Não, é o seguinte, perdeu já, inclusive, uma semifinal do Pan-Americano. Se naquele dia a Venezuela joga melhor, embora sendo pior, a Venezuela ganha. Não tem como o time que joga
pior ganhar no vôlei. Tá entendendo? Naquele dia o Brasil não jogou bem, a Venezuela ganhou, porque jogou melhor. No futebol, não. No futebol, o time que joga melhor, ele pode perder. Mas naquele dia, porque a bola vai na trave, não. a bola, o goleiro Mas faz... nós temos uma visão diferente do que é o melhor e o pior. Tipo, quem tem posse de bola e domina o jogo na maior parte do jogo, jogou melhor, chutou. Não, mas para mim jogou melhor quem criou mais condições. Depende como foi. Cria condições claríssimas ou aquela, né? Não, quando o time tem Não, posse de bola e criou muito, jogou melhor. Bom, jogou melhor. Jogou melhor. Mas você não tem jogador que defina. Mas às vezes esse time faz isso e joga melhor e a bola na trave. Aí coincidiu do tal, jogador tal. que definiu, Aí jogou tem um mau dia, que estava ruim. Aí um contra-ataque. Aliás, eu acho que o que aconteceu no Brasil e Croácia, o Brasil perdeu para a Croácia, não foi? Nos pênaltis. Nos pênaltis. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Brasil não foi muito melhor do que a Croácia no jogo, mas jogou melhor. Né? Bom, mas você olha aí, né? A última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo foi em 2002. Em 2006 nós perdemos para a França, para a França, né? França, o gol do Henry. Em 2010 perdemos para a Holanda. Todas vezes a gente jogou melhor. 2014 nós perdemos para a Alemanha, aí eles jogaram muito melhor. 2018 o Brasil jogou bem, perdeu muito mais chance de gol do que a Bélgica. O Brasil não merecia perder ali. Não existe isso de não merecer. Assim, o que existe é assim, mas criar não é tudo. Se você cria 2 vezes e faz um gol, e o outro cria 4 vezes e não faz nenhum gol, mérito a quem teve maior eficiência. Então, essa história do Brasil faz tempo que nós não chegamos. A última vez que chegou à semifinal da Copa do Mundo 2014. Foi 2014. Então, desconfie de quem está sempre perdendo. Mas, exato. Nós não somos 2014, a Croácia começou a fazer cera no final do primeiro tempo. Não, 2022. Começou a fazer cera no final do primeiro tempo. Faz parte do jogo. Mas aí o que eu digo é o seguinte, eu não contesto a vitória, tá entendendo? Mas eu digo assim, poxa, o futebol, quem não joga, ganha. Pode ganhar. Pode. E eu não acho isso ilícito, ilegal. Eu acho que faz parte do jogo. Agora, nos outros esportes, não acontece isso. Mas o futebol é como uma guerra. Quantas guerras no passado, estou falando. Mas as guerras no passado, você tem 1001 batalhas em que aquele que se incrustou ficou fazendo guerrinha de guerrilha, não sei o quê, por trás, não sei o quê, ganhou a batalha. Então, futebol é mais do que um esporte. Mas eu acho que o futebol tem essa graça, porque o pior pode ganhar naquele dia porque jogou melhor, tá entendendo? Ou às vezes numa sorte, às vezes no erro do árbitro. Ou o pior foi mais eficiente. Ou o pior foi mais eficiente. Como queiram. Mas tu torce mais para o Ceará ou para a seleção? Ceará. Muito mais? Sempre? A partir de... Não sempre, mas em 2014 isso aumentou. Porque eu fiquei... Tu estava lá, não? Não, é o único jogo... Eu fui a todas as partidas do Brasil, só não fui na semifinal. Eu estava desconfiando do meu pessimismo. Eu comprei ingresso para todos e não fui nem à semifinal, nem à final. Nem a disputa de terceiro. Não, eu não acreditava. Eu, no fundo, não acreditava, não. Mas eu acreditava. Mas eu sou torcedor eu torço para a seleção tanto quanto eu torço pelo Flamengo. Não. Eu sou daqueles ali que eu não sou muito um bom analista, não, sabe? Eu analiso com o coração, eu analiso porque eu torço, sabe? Eu torço pela seleção e não sei o quê. Torci até pelo Neymar. Não, eu também torço pro Neymar. Eu estava tentando achar que torcendo para a seleção ganhar sem precisar do Neymar. Não, sempre torço. Na hora Mas não antes, durante e depois. Tá? Minhas análises são sempre muito permeadas por essa paixão. Né? Naturalmente, elas... Né? Quando a gente é apaixonado, a gente não vê direito. Mas isso é comigo com o Ceará. Exato. E aí, Alexandre, tudo bom, cara? 1 hora de conversa. Passou rápido, 9 horas. Tem jogo do Ceará logo mais, né? Vai pro estádio. Não vou, agora não dá mais tempo, não. Mas vou para casa de uma amiga aqui perto para... Ceará aí? É um jogo que não tem muita importância, não. Mas para mim, todo jogo tem importância. Tu assiste todo jogo? Assisto. Todo ou jogo. No estádio ou na televisão. Todo jogo. Eu tenho assistido. É como um sobrinho meu que desmarcou o casamento que o Ceará ia jogar com o
Tunaluso. Desmarcou o casamento. Tunaluso. Foi. O Tunaluso é lá do norte, né? Do Pará. Já imaginou? A mulher não disse, não, desmarcar porque a tabela não tinha saído do brasileiro. Mas aí, pelo menos, ela teve noção, amor. É melhor... Não, ele não avisou. Ela só soube depois de 10 anos de casar. Eu também fui a Ceará e Ponte Preta, em Campinas, no jogo do acesso de 2009, aniversário de casamento. Aí, fui jantar fora com a esposa, aí comprei uma joia, aí, ó, tá aqui a joia, nosso aniversário. Mas, ó, às 2 da manhã, eu embarco. Tu ainda é desse jeito, Alexandre. Alexandre. Tu ainda é desse jeito? Tu é capaz de fazer isso hoje ainda? Sou. É, de desmarcar Espero uma que ela coisa. não esteja ouvindo. Cara, porque eu já fui desse jeito. Mas como eu torço Flamengo, né? É longe, né? Não, e outra coisa, assistir o jogo no estádio é outra coisa, né, cara? Eu me ressinto no ser torcedor do Ceará, nem do Fortaleza, nem do Ferrão, porque eu acabo frequentando pouco o estádio. Aquele ambiente de estádio é muito legal. É muito bom. Na arquibancada. Na arquibancada é melhor do que em camarote, do que na arquibancada prêmia. Você vê, quando o Ceará escapou de ser rebaixado um jogo aí, e eu estava nas arquibancadas e as pessoas deitavam no chão, enrolavam e choravam. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu fotografei. Que coisa Quanto fantástica. pior tá o time, mais a paixão aparece. Mais a paixão aparece. Alexandre. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado por ter dado a moral aqui, comparecido. Lembrando que em abril vai ser lançado esse livro. Tá 14, né? Uma data, né? Mas acompanha aí, pessoal, na página do Instagram, né? O Paulo Alexandre usa pouco, mas o Paulo Alexandre está aí nos créditos para vocês saberem exatamente qual é a data do lançamento desse Crônicas do Cotidiano entre analogias e metáforas. Ali no metade de abril, provavelmente no Ideal Clube, né? Vai ser feito o lançamento, apareçam lá para prestigiar esse médico escritor cearense. Valeu, meu irmão. Obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Pessoal, na próxima quarta-feira a gente volta com mais miolo de podcast aqui nos canais da Unifor na internet. Instagram, YouTube, Facebook. E lembrando que o episódio fica armazenado no YouTube e também nas plataformas de áudio de podcast, Deezer, Spotify. Beleza? Fortalece aí e até a próxima semana.